primeiro eu concordo com o que a gente ouviu aí o presidente Lula dizer que 100 dias ainda é muito pouco para você avaliar um governo, né? Esse marco 100 dias é um marco marqueteiro, né? Uma convenção que se estabeleceu e que serve mais para a gente dar uma primeira olhada. Eu acho que críticas incisivas e definitivas nesse momento são e sempre serão críticas precipitadas. Ocorre que o que a gente está vendo agora são coisas diferentes, não é uma precipitação na crítica ao que o governo ainda pode vir a fazer, mas as coisas que o próprio Lula prometeu fazer nos primeiros dias de governo e não fez. Por exemplo, as discussões sobre a reforma tributária, que foram um mote importante da campanha, foi um dos principais pontos da campanha, essa discussão se esvaiu, a gente não ouve mais falar, até porque o governo sabe que, nesse momento, sem maioria no Congresso, essa discussão é inviável nesse momento. O salário mínimo, aumento do salário mínimo, que o governo disse, o próprio Lula disse que faria esse aumento nos primeiros dias, no primeiro mês de governo, essa foi a promessa de campanha, também é uma coisa que ficou para depois, não se sabe exatamente para quando, e também não andou para frente. Aí não houve nenhum único projeto aprovado no Congresso, nem as famosas MPs, as medidas provisórias de que o governo precisa tanto. Isso também se deve ao fato de que, neste momento, aos 100 dias, o governo não tem uma maioria segura no Congresso, então, portanto, não se arrisca a votar nem as MPs, coisa que deve acontecer agora em breve, finalmente. Então, essa é a parte da crítica que eu considero consistente, Fabíola, e que a gente pode fazer sim, porque foram coisas que o próprio governo prometeu e, por enquanto, não cumpriu. Outra coisa que eu acho um pouco mais grave ainda, na verdade, é o fato de que não só não avançou, como ele tem feito recuos importantes, né? O governo Lula tem acenado com recuos ou tentativas de recuo muito importantes. Então, por exemplo, você tem aí dois exemplos muito simbólicos, que é o marco do saneamento, que por decretos que o presidente Lula assinou, sofreram um recuo importante, um recuo que vai, na verdade, tirar a marca do marco do saneamento, né, descaracterizar fundamentalmente esse projeto que é muito importante, e também essa reforma, a implantação da reforma do ensino médio, é outro passo para trás, é uma coisa que não se discutiu na campanha, ninguém falou, o PT não falou que ia deixar de implantar ou revogar o ensino médio, a reforma do ensino médio, se falou isso, e de repente, porque houve aí uma grita, uma pressão de setores, inclusive estudantis, aí o governo resolve ceder essa grita e começa do nada dizer que pode revogar, ou pelo menos suspender momentaneamente, uma reforma que já estava discutida. Então, recuo no marco do saneamento, recuo na proposta de instalação do novo ensino médio, recuo na autonomia do Banco Central. Isso, então, Fabíola, para resumir, é o que eu acho mais complicado. O governo não consegue andar para frente e parece que está dando para trás. Eu acho que essa é uma coisa importante a se notar. E o Lula, para usar uma metáfora dele, poderia pensar aquelas metáforas futebolísticas que ele gosta tanto, né? Se ele precisa jogar a bola para frente ou se ele vai continuar atrasando o jogo. Essa é a questão. Que é um pouco até do que você estava falando sobre a análise do slogan até que eles escolheram, né? Do Brasil voltou, fica um pouco nesse campo também, né, Thaís? Queria